da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Saúdo aqueles que nos assistem via internet. Vocês sejam edificados também na palavra e estão convidados para vir prestar culto a Deus na comunhão dos santos, presencialmente. Uma alegria recebê-los e também todos que estão aqui, visitantes. Convido você a abrir a palavra do Senhor, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 41. Farei uma breve introdução e, na sequência, nós vamos orar. Marcos capítulo 12, versos 41 a 44. Domingo passado, o assunto da pregação foi: tudo que temos pertence ao Senhor. Os irmãos do pequeno grupo puderam relembrar este assunto. O ensino central: que somos mordomos dos bens do Senhor. Devemos administrá-los segundo a orientação da palavra, para louvor de Deus e bem e desfruto dos filhos.
aprendemos que a nossa oferta ao Senhor é parte do culto. É oferecida como resposta de gratidão, feita com sinceridade e voluntariedade. Nós aprendemos, então, sobre este assunto no domingo passado. Ainda tratando de mordomia cristã, nesta manhã, o meu assunto é este: oferta sincera ou a oferta sincera. Por meio de uma história conhecida, a história da viúva pobre, Jesus apresenta a essência da nossa adoração. Um coração sincero que devota sem reservas seu coração ao Senhor. Um coração sincero que se devota sem reservas a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, que todas as partes do culto tenham sido oferecidas com um coração sincero, da minha parte, ó Deus, e também por parte dos teus filhos e filhas. Que o Senhor se agrade de nós, como se agradou de Abel, para poder então se agradar das nossas ofertas. Abençoa, ó Deus, esta igreja e as famílias aqui reunidas. Fortalece-nos com a verdade da palavra e encoraja-nos. No nome de Jesus. Amém. A Escritura registra: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que era a moeda romana. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Este registro, esta narrativa, começa no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, quando Jesus chega a Jerusalém. Trata-se da última semana de vida, antes da cruz. Provavelmente uma terça-feira. Jesus seria crucificado na sexta. Marcos enfatiza as ações e ensinos de Jesus no templo. O templo que é o centro religioso do judaísmo. Relata os confrontos entre Jesus e os religiosos, como a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, e os intérpretes, doutores da lei, os escribas. Confrontos como, por exemplo, com relação ao batismo de João, a ressurreição dentre os mortos e a correta interpretação da lei. Jesus está em Jerusalém e o foco é na sua relação no templo, no confronto com estes grupos, não apenas religiosos, mas com políticos, como, por exemplo, o partido dos Herodianos, que fizeram aquela pergunta a Jesus acerca do tributo. Devemos pagar ou não tributo a César? No capítulo 12 mesmo, você deixa sua Bíblia aberta, como tem pedido sempre a vocês. No versículo 35, diz: Jesus ensinando no templo. Ele está ensinando a multidão, versículos 36 a 40. Em primeiro lugar, os versículos 38 a 40, ensina que os discípulos sejam criteriosos quanto aos escribas, que eles, na nossa linguagem de hoje, tenham um pé atrás. Em seguida, nos versículos 41 a 44, ensina os discípulos sobre o perigo
de enganar-se acerca da espiritualidade de alguém com base na aparência. Os versículos 41 a 44 ensinam os seus discípulos em particular sobre o perigo de enganar-se acerca da espiritualidade de alguém, considerando a aparência. Assim, irmãos, no contexto, após demonstrar os enganos teológicos, os erros que os líderes cometiam, nos versículos 38 a 40, que é, de certa forma, o tom desses embates, Jesus adverte acerca da hipocrisia dos mestres da lei. Versículo 38. E ao ensinar, dizia ele, como contexto da nossa passagem, e ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O que está em questão na passagem acerca da viúva pobre? É a falsa devoção. Um contraste entre a falsa devoção demonstrada pelos escribas e a verdadeira devoção prática da viúva pobre. O registro de Marcos, normalmente as sessões neste evangelho, encerram com um exemplo prático. Neste texto, Marcos encerra a sessão com 2 exemplos práticos. E o seu objetivo é contrastar a hipocrisia dos escribas com a honestidade e sinceridade da viúva pobre. Por isso, o nosso assunto deve ser a oferta sincera. Como eu disse, nos versículos 38, Jesus censura a hipocrisia. Brevemente, no contexto, os escribas eram os doutores da lei dentro do partido dos fariseus. Havia as pessoas comuns e havia os doutores, estes eram os escribas. Eram responsáveis por ensinar e viver a ética da lei de Deus. Mas Jesus condena a sua hipocrisia. Eles, na verdade, eram atores. Não todos, mas muitos eram apenas atores, com máscaras. E aqui Jesus condena algumas práticas, ou denuncia. Eles usavam roupas que o identificavam como doutores, para serem reconhecidos. Usavam suas roupas apropriadas, talvez um vestido longo de linho branco, sentavam-se na praça para que todos que passassem por ali o saudassem. Nos cultos, nas sinagogas, eles gostavam das primeiras cadeiras. Fala, então não tem nenhum aqui, porque ninguém quer sentar na primeira, né? Bom, mas eles sentavam nas primeiras cadeiras, próximo da arca, onde ficavam os pergaminhos, os rolos dos profetas. Mas o seu intuito não era a lei, seu intuito era a aparência. Nos banquetes, quando eram convidados, gostavam dos lugares de honra próximo do anfitrião. Nós estamos vendo bastante isso na política, né? Todo mundo quer sentar do lado do personagem A ou B para ter algum tipo de benefício. E pior, no 40, ao visitar as viúvas, eles impressionavam as pessoas com suas orações longas, cheias de trejeitos. Oi, Senhor! Uma performance sem substância. Então, neste contexto, estes homens aproveitavam a boa fé de senhoras humildes, se apropriavam e expoliavam sem escrúpulos os seus bens, buscando vantagens financeiras através do discurso religioso. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Expoliavam sem escrúpulos seus bens, buscando vantagens financeiras através do discurso religioso, performance nas suas orações que eram longas, mas passava o dia na casa da viúva para aproveitar-se da sua sinceridade. Contudo, então, nesse contexto, no contraste entre a sinceridade e a hipocrisia, Jesus denuncia tanto a hipocrisia quanto o oportunismo de alguns doutores da religião, que diante dos homens estavam impunes, mas que Jesus deixa bem claro que sofreriam maior juízo e sofrerão maior juízo no dia do juízo. Este é o contexto no qual nós precisamos interpretar a narrativa da viúva pobre. Por quê? Porque esta passagem tem sido estuprada, desculpe a palavra, para que as pessoas depositem muito mais do que podem, quando na verdade ela não ensina nada disso. Então, nos versículos 41 e 42, lemos: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Então, Marcos dá o quadro de referência. Jesus está no templo. Em contraste com os escribas, Marcos registra a história da viúva. No versículo anterior, as viúvas são expoliadas. E no versículo subsequente, Marcos registra a história da viúva. E os irmãos devem lembrar que as viúvas formavam um grupo socialmente vulnerável e menosprezado. Mas é este grupo, vulnerável e menosprezado, que tornou-se modelo de oferta sacrificial e verdadeira piedade. Jesus observava a entrega do dinheiro. Gasofilácio é esta peça aqui que nós temos. Mas pode ser também ali no texto tesouro, né? A tesouraria. Ele observava a entrega do dinheiro para o serviço religioso e Jesus destaca então a viúva pobre. Quanto à prática da oferta, para os irmãos entenderem, havia gasofilácios acessíveis a todos. Era uma espécie de tesouraria em que eram recolhidas as ofertas. Segundo os historiadores, talvez um dos mais antigos, registram que havia 13 locais de depósito, 13 gasofilácios. Cada um para uma causa específica do templo. Quanto à viúva, uma mulher destituída de bens, socialmente desprezada, embora recorrentemente protegida na lei de Deus. O órfão, a viúva e o estrangeiro deveriam ser cuidados pelo templo. E eram. E terceiro, quanto ao valor depositado, diz aqui, correspondente a 1 quadrante. Era o salário do dia, dividido por 64. E então, para deixar mais fácil, quanto que aquela mulher depositou? Valia aproximadamente em valores atuais, tomando por base o dia de trabalho de uma diarista, quanto ela depositou? Quem arrisca? 90? 90 reais? Quem dá mais? Não. R$2,90. Era tudo o que ela tinha para o mês. R$2,90 era tudo que ela tinha para o mês. E a palavra é lepton,
que era a unidade mais barata, a mais simples. Era uma moeda que caía, era tão leve que caía no fundo, talvez não desse nem para ouvir. Eu lembro aqui do diácono Sebastião, homem de Deus, que preocupado com as viúvas, para que elas não ficassem constrangidas no culto, as irmãs, os irmãos mais pobres, ele criou uma almofadinha e colocou no fundo dos gasofiláceos dentro, para a moeda não fazer aquele plá. E aí ele colocou lá um acolchoado, para que aquela moeda não fizesse aquele estardalhaço e quem desse não ficasse envergonhado. De diácono, né? Só podia ser diácono mesmo, é vocação. Então, irmãs e irmãos, entendendo isso, nós temos o versículo 43 e 44. E chamando os seus discípulos, e aqui quando Jesus faz isso, é porque ele tem um foco e é importante que eles saibam. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, de tudo quanto possuía, todo o seu sustento. R$2,90. Pode arredondar para 3, se você colocar o salário da diarista com R$200. 200 dividido por 64 era o que ela estava depositando. O Evangelho, ele nos revira de dentro para fora. Deixa todos nós culpados diante de Deus. E também nos mostra a sua graça. O que nós podemos deduzir desta passagem, 43, 44? Deduzir sem ferir o sentido do texto. Jesus observa a liturgia, mas não censura a prática do recolhimento do dinheiro no templo. Jesus não censura. Ele observa aquela mulher, ele conhecendo o coração, não censura. Então a prática até ali estava subentendida como uma prática legítima. Então dinheiro e igreja tem tudo a ver, mas não expoliar o pobre. B, que nós podemos deduzir, sem ferir o sentido, que os pobres, mesmo com poucos recursos, participam com alegria na mesma condição dos ricos. Não tem rico nem pobre na igreja. Principalmente neste momento de entrega. Que os pobres com poucos recursos participam com alegria na mesma condição espiritual. Olha que alegria! Eu devia ter pregado esse sermão antes que o Bastião se fosse. Falou: Bastião, não tem problema fazer barulho não, filho. Porque os nossos ouvidos ouvem uma coisa, mas os ouvidos de Deus ouvem outra. Se você quer colocar sua moedinha que ela é honesta, você deve fazer sem nenhum pudor. Lembro de uma senhora que sempre manda oferta e ela manda em moedas. Porque na época, né, todas as balas que ela vendia e geladinhos que ela vendia, ela já tirava os centavos correspondentes. Era essas mulheres que os fariseus, os escribas estavam expoliando. E é esses que os líderes gananciosos têm feito. Por isso sofrerão maior rigor no dia do juízo. C, que nós podemos deduzir sem ferir. Não, eu creio que são ensinos apropriados,
mas o que eu diria ensinos marginais da passagem. As ofertas são proporcionais ao que recebemos. Você recebe tanto, então deve ser proporcional. Mas pode ir além, se o seu coração estiver disposto. Que é o caso dessa senhora. É proporcional, mas pode ir muito além, se o seu coração estiver disposto. Mas o que essa passagem ensina de fato? Jesus, versículo 42, 43, 44, você percebe que Jesus não interpreta a atitude da viúva. Ele não diz se é bom, se é ruim. Ele não recomenda aos discípulos, façam o que essa mulher está fazendo. Interessante isso, né? O que Jesus faz aqui? Apenas descreve um fato. Ele descreve um fato que estava oculto aos discípulos. Eles enxergavam uma coisa, mas Jesus consegue enxergar todas as coisas. Ele só descreve. E por isso, o que esta passagem ensina de fato? Nosso Senhor está colocando uma lente na miopia dos discípulos. Está ajustando o ponto de vista deles, que é superficial. Jesus está mostrando aos seus discípulos uma coisa muito importante. Eles não devem se iludir com as aparências. Eles veriam muita gente entregando bens. Ananias e Safira. Eles não deveriam ser iludidos por aparências. Em termos proporcionais, a oferta daquela viúva que parecia desprezível e até um pouco de vergonha pelo barulho que fazia, plá, 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 era, na verdade, a maior e mais gorda oferta diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? O ensino essencial da passagem é que, ao contrário dos homens, que julgam segundo a aparência, segundo as grandes quantias, Deus é capaz de sondar o coração. Jesus examina se a nossa devoção é genuína e sincera ou se ela é apenas aparente. Jesus conhece o nosso coração. Como nós lemos em Marcos 12, 14, tu conheces a verdade e não julgas segundo a aparência. O Senhor Jesus Cristo é capaz de sondar o coração e ver a disposição correta de todos aqueles que entregam. E aqui um intérprete fala o seguinte: Jesus qualifica o sacrifício da oferta como grande ou pequeno, não pela quantia dada. Perceba, não pela quantia dada, mas pela quantia que nós retemos conosco. Isso é uma subversão que o mundo não entende, e somente a graça. O sacrifício não é grande ou pequeno pela quantidade dada, mas pela quantidade que nós guardamos para nós. Exemplo, Ananias e Safira, que declararam o imposto, mas que na verdade era outro valor. Eles poderiam ter ido além, mas Deus não queria o seu tesouro, Deus queria que fossem sinceros. Ao estudar essa passagem, eu nunca tinha pregado sobre essa passagem. Eu sentia minhas entranhas torcendo assim, esticando, sabe? Fala aqui, ó, você pensa que vai pregar uma coisa, mas tem outra aqui para te falar. Minhas entranhas se retorciam, eu falei, meu Deus, que evangelho é esse? Que até o pregador não consegue se esconder.
aparência, rituais, autoridade, títulos, primazia no grupo religioso, doação de ofertas gordas, nem sempre significam sinceridade. Por isso que Jesus pega a gente de por dentro, enfia a mão e vira do avesso. Os homens podem ser convencidos da aparência, mas Deus vê o coração. Quando se trata de adorar a Deus, que é o que estamos fazendo aqui, e a oferta e dízimo é parte desta adoração. Quando se trata de adorar a Deus, a sinceridade é o elemento essencial. Tanto para ricos quanto para pobres, inclusive nas ofertas. Os pobres também podem ser hipócritas nas suas ofertas? Sim. Os ricos podem ser? Sim. Ninguém escapa disso. Para nós hoje, como é o nosso assunto é mordomia cristã, para nós hoje, no que diz respeito à prática das ofertas, a pergunta a ser feita a partir desse texto é: ofereço em oferta a Deus o que eu posso ou o que sobra? Esta é a pergunta. Ofereço em oferta a Deus o que eu posso ou o que sobra? Não é a quantidade. Pela graça de Deus, encerrando e aplicando aqui alguns pontos práticos, organizaremos essa congregação igreja. Um dos requisitos é que a igreja tenha condição de autossustento financeiro. Deve ser capaz de arcar com os custos relativos a causas locais. Vou citar algumas. Trabalho de evangelização, compra de bíblias, carimbo, tinta, pequenos grupos que pode ser investido melhor, material didático para professor, encontro fraterno, manutenção do prédio. Recentemente nós fizemos uma adequação aqui. Os irmãos mais têm este dom, devem ter percebido no templo. Gastamos um bom dinheiro. Falou, nossa, nem sabia onde é que mudou aqui. Recentemente, 3 meses atrás. Apoio à missão, assistência ao necessitado, projeto de ação social, instrumento, equipamento usado no culto, sustento do pastor, funcionários. São coisas com as quais deveremos arcar. Para que se torne uma igreja presbiteriana, é preciso ter um corpo de oficiais e o autossustento das causas locais. Irmãs e irmãos, nós devemos pensar sobre isso. Todos os membros do corpo de Cristo precisam santificar-se. A mordomia não deve ser negligenciada, santificar o bolso. Todos devem ofertar com sinceridade, não apenas na disposição, mas também na quantia. Sinceridade. Os que doam quantias maiores devem examinar se têm sido proporcionais ou se precisam ser mais generosos. A pergunta é, se eu dou o quanto eu posso ou se do que sobra. Então, quanto aos irmãos que doam mais. Os que doam quantia menor, R$ 2,90, que é o que você pode, ou talvez tudo que você tenha, se você é constante na oferta. Não é um mês sim, 3 meses não. É constância. É claro para aqueles que têm renda, né? Os que têm renda, mas não contribuem ainda, pensem se não é hora de confiar no Senhor. Abrir o coração e contribuir financeiramente para a igreja local.
Irmãs e irmãos que têm contribuído de forma proporcional e sincera, como esta viúva, e há muitos aqui. Deus ama quem dá com alegria. Você que tem feito assim, está prestando um culto de aroma agradável a Deus. Louvado seja o Senhor, porque você tem feito de maneira correta, com a disposição correta. E Deus se agrada de você e se agrada da sua oferta. Bendito seja o Senhor. Tal como Ele se agradou dessa humilde viúva. A estrutura e funcionamento da igreja, de muitas maneiras, requer investimento financeiro. Deus nos dá o privilégio de dizimar e ofertar como parte da mordomia cristã. Fale com o presbítero da sua igreja, no nosso caso o tesoureiro é o Paulo. Veja como você pode participar. E aqueles que nos assistem via internet, procure o tesoureiro da sua igreja. Encorajo as irmãs e irmãos que possuem renda a assumir o privilégio de contribuir com regularidade para a obra do Senhor na igreja local, fazendo com sinceridade e alegria, de forma proporcional. Organize suas finanças. Inclua os dízimos e as ofertas no seu orçamento, lá na primeira lista, não na última. Alegre-se no Senhor, e que a nossa oferta de vida sincera seja seguida de ofertas abundantes, na proporção que podemos, e além delas, se o Senhor o permitir. Falando com a irmã Janice, minha mamãe, no almoço, nós conversávamos e ela viu, minha atenção, a preocupação com este processo de eleição, de pregar, de ensinar a igreja corretamente. Falei, mãe, você não viu nada ainda, que a partir de outro domingo eu vou começar a pregar sobre dinheiro. Ela falou, vixe. Mas como eu digo, é o Espírito Santo, pela exposição prática da palavra, que persuade. Não é a voz de homens. E se você tem sido persuadida ou persuadido a confiar e engajar-se nesse ministério, faça. Você será ricamente abençoado com bênçãos que você pode notar e assistir. Vocês que estão nos assistindo via internet, dá uma olhada no vídeo anterior. É assim que fala? Volta no vídeo anterior. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez.
muitos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino